O Internacional avança no processo de preparação para enfrentar o Coritiba neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes faz um treinamento bem interessante no CT Parque Gigante, enquanto Pedro Henrique é o grande destaque do treinamento, arrebentando e saindo na frente em uma possível disputa por uma vaga no setor do ataque. René, em entrevista exclusiva à Bandeirantes, fala sobre o momento de Edenilson e Taison, as chances do Inter ser campeão brasileiro e sobre uma fake news que pegou o grupo de jogadores de surpresa e que depois acabou se confirmando. Bustos recebe sondagens do futebol europeu e começa a despertar preocupação sobre a sua permanência aqui no Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quarta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, onde eu estive presente e pude acompanhar uma atividade com muita intensidade e com algumas variações interessantes trabalhadas pelo técnico Mano Menezes. O Mano, ele começou no treinamento trabalhando contra-ataques. Eram 2 jogadores contra 1 que faziam um ataque. Depois eram 3 jogadores contra 2. E tudo em uma intensidade muito grande, em grupos separados, para a todo momento haver uma movimentação. A intensidade, com certeza, foi o grande destaque dessa parte do treinamento no CT. Depois, o Mano Menezes fez um treinamento com 3 equipes de ataque contra defesa. Um trabalho de construção ofensiva, onde o ataque jogava contra a defesa. Quem ganhasse enfrentava o outro time que estava esperando, já que eram 3 equipes. Todos os confrontos em metade de um campo, tá? Em metade de gramado. Nesse treinamento, o grande destaque da atividade foi Pedro Henrique. Ele fez um gol antológico, tá? Ele participou ativamente, indo para cima da marcação, chamando o jogo, sendo o destaque do time dele nessa atividade. Eu gravei um vídeo relatando isso e relatando também a briga que existe hoje pela titularidade no ataque do Internacional entre Pedro Henrique e Wanderson. Quem ganha essa vaga é a dúvida. E eu explico tudo aqui, é só clicar para assistir, tá? Nessa quarta-feira, a gente teve a entrevista do René para a Bandeirantes. Ele conversou com exclusividade com o Lucas Dias, repórter da Band, e falou sobre alguns assuntos. Entre eles, eu vou citar 3 assuntos aqui que foram relatados pelo René nessa entrevista. Um deles é sobre o clima de Edenilson e Taison no CT Parque Gigante. O René, ele explicou que quando ele jogava no Flamengo, ele também, em vários momentos, era vaiado pelo torcedor, porque o torcedor tinha uma ausência de títulos e pegava no pé daqueles jogadores que estavam há mais tempo, como era o caso do René. E que o René passa muito essa experiência, passa muito esse relato pro Taison e pro Edenilson, dizendo para eles terem calma, que as coisas elas vão se ajeitar, que eles são bons jogadores e que essa crítica da torcida, ela pode até ser injusta, mas dentro da cabeça do torcedor ela tem uma lógica porque Taison e Edenilson estão há mais tempo aqui. Mostra a maturidade desse jogador, mostra a maturidade do René, que é com certeza uma das lideranças do elenco do Internacional nessa temporada, tá? O René ele falou também sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro. Eu citei aqui, por exemplo, no Diário do Inter KTO do último domingo, que o René era, na zona mista do estádio de Itaquera, aliás, no estádio Engenhão, onde o Inter venceu o Botafogo, um dos jogadores mais otimistas quanto à possibilidade de título. O René foi claro, dizendo, olha, a gente já está fazendo as contas do vestiário, se tirar 6 pontos até a última rodada, dá para ser campeão em cima do Palmeiras na última rodada. O Inter ainda pensa sobre isso. E o René falou sobre isso, disse que, olha, não dá para ter uma chance e uma ideia e uma expectativa de obrigação de buscar esse título, tá? Mas, cara, enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto for matematicamente possível, tudo que a gente, como jogador, tem a obrigação de fazer é alimentar esse sonho, é brigar por esse sonho. E o René falou abertamente sobre essa possibilidade do Internacional brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E ele falou também sobre Paulo Autuori, tá? Ele foi questionado pelo Lucas Dias sobre a saída do Paulo Autuori, que impacto isso teve no grupo de jogadores. E o René explicou
que quando ele viu na internet a notícia de que o Paulo Autuori era o novo técnico do Atlético Nacional de Medellín, ele e outros jogadores acharam que era fake news. Falou, não pode ser, Paulo Autuori estava com a gente no treino hoje de manhã, não vai, não faz sentido isso aqui é uma fake news. E que depois se confirmou. E esse relato do René, ele mostra como a saída do Paulo Autuori, ela pegou de surpresa o ambiente do Internacional, e a gente falou isso lá no dia da saída do Paulo Autuori. Pegou os dirigentes de surpresa, agora a gente sabe, o grupo de jogadores de surpresa, outros funcionários do Internacional de surpresa, e agora o Paulo Autuori está lá apresentado como técnico do Atlético Nacional de Medellín. Uma última, tá? Essa informação foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada, de que o Bustos começa a despertar o interesse de clubes da Europa pelo seu futebol no próximo ano. Assim, o Bustos para mim é um dos melhores jogadores do Internacional nessa temporada. Eu coloco o Vitão, Bustos e Depena, talvez, como os melhores jogadores do Internacional. Vitão e Bustos, com certeza. E ele veio em um modelo de negócio que foi muito bom para o Inter. Vocês lembram? O Inter pagou $900 mil pelo Bustos, tá? E agora, com a temporada que o Bustos está fazendo, obviamente ele começa a despertar interesse de outros clubes. Segundo o pessoal do Revista Colorada, um dos clubes que está interessado no Bustos é o Fenerbahçe, da Turquia. O que eu conversei com pessoas do Internacional que eu posso tranquilizar vocês? O Inter não quer vender o Bustos, tá? É a primeira situação. E segundo, se o Inter vender o Bustos, vai ser por um valor bem bom. Para o Inter vender o Bustos, vai ter que vir uma proposta bem razoável por esse jogador, que tem 26 anos de idade. O Bustos é jovem, tá? Ele não é um jogador experiente ou mais caro ou mais velho, ele tem 26, então ele tem perspectivas de mercado interessantes ainda e tá muito bem no Internacional. Por enquanto, o Inter afirma que não quer vender esse jogador, mas já começaram a surgir interessados, obviamente natural pelo desempenho que ele tem tido aqui no Inter. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A odd estava desenhada, o empate estava pagando 4 na final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Quem apostou no empate se deu bem. A vitória do Flamengo nos pênaltis estava pagando 12 e quem apostou se deu bem. Eu hoje, no Atualidade Esportiva, segunda edição, cantei essa pedra. Ontem eu falei que ia dar Corinthians, mas eu cantei a pedra do empate. Quem jogou se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!